Bom dia, você que nos acompanha a partir de agora pela TV Tribuna e programa Voz Batista na Rádio Evangélica do Brasil. É um prazer começar o dia na sua companhia. Que o Senhor dirija o programa de hoje e esse restante de semana que nos aguarda. Essa semana temos falado sobre a Reforma Protestante, lembrada e celebrada no dia 31 de outubro. Também tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história batista no mundo. E hoje contaremos com a presença do pastor Marcelo Ximenes, professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e pastor da Igreja Batista da Jaqueira, que falará sobre a história dos batistas no Brasil, dando destaque ao dia 15 de outubro. Saiba por quê. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui juntos para falar algo muito especial. Dizer que nesse último dia 15 de outubro, nós comemoramos 132 anos da primeira Igreja Batista que foi organizada para brasileiros. Por que nós sempre damos essa ênfase, que foi a primeira igreja organizada para brasileiros? Porque, na verdade, essa igreja não foi a primeira Igreja Batista organizada em solo brasileiro. Nós geralmente dividimos e dizemos que os batistas no Brasil têm duas origens. Uma que nós chamamos de uma origem por via de imigração e outra que nós dizemos é uma origem por via de missão. Para você entender um pouquinho, eu gostaria de dizer que, como todos sabemos, os Estados Unidos passou uma época de guerra civil entre o Sul e o Norte e, com o fim daquela guerra, a região do Sul perdeu. E muitos imigrantes, então, vieram para o Brasil, muitos colonos vieram se refugiar aqui. E muitas dessas pessoas eram de origem protestante, de origem batista. Então, na data de 10 de setembro de 1871, foi organizada a primeira Igreja Batista em solo brasileiro, lá em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. Mas uma curiosidade é que essa igreja não foi organizada para os brasileiros, ela foi organizada para os próprios imigrantes poderem cultuar o Senhor. Para você perceber o enfoque nisso, os cultos ainda eram realizados em inglês. Então, nós dizemos que essa é a primeira igreja, mas que foi organizada em via de imigração. Mas, de certa forma, essa igreja foi muito importante para o trabalho missionário, porque depois a Convenção do Sul dos Estados Unidos enviou para cá alguns missionários que tiveram por base esses batistas que estavam em Santa Bárbara. Então, nós tivemos os primeiros casais missionários vindo ao Brasil com a intenção clara de agora plantar igrejas batistas voltadas para os brasileiros. Sendo dessa forma, eles se uniram, eles trabalharam e nós tivemos lá em Salvador, na Bahia, na data de 15 de outubro de 1882, a primeira igreja batista sendo organizada com enfoque nos brasileiros, já com culto em português, com a perspectiva de proclamar o nome do Senhor, o Evangelho do Senhor no nosso país. Por isso, nós dizemos e nos alegramos em dizer que no último 15 de outubro comemoramos 132 anos de Igreja Batista voltado para o povo brasileiro. Que continuemos orando, irmãos, para que esse trabalho, essa sementinha que foi plantada lá atrás, continue se frutificando, continue se expandindo, de forma que o nome do Senhor continue sendo proclamado e propagado por cada um de nós, que nos denominamos batistas brasileiros, e que Deus nos abençoe. O presidente da Convenção Batista de Pernambuco e pastor da Igreja Batista da Capunga, pastor Ney Ladeia, dá continuidade com o quarto dia de uma série de 5 mensagens acerca dos pilares da Reforma Protestante. Confira. Aqui no programa Proclamação, você tem tido a oportunidade de, durante esta semana, participar de nossas reflexões e considerações sobre os pilares, as bases da Reforma Protestante. Isso porque amanhã, 31 de outubro, nós celebramos aí os 497 anos daquele momento histórico, quando foram afixadas as teses de Lutero, fixadas por Lutero, as suas teses da Catedral de Wittenberg. Na verdade, nós estamos então considerando esses que são os pilares, temos falado sobre eles: sola scriptura, sola fides, sola gratia. Hoje gostaria de falar sobre solus Christo, na verdade, a lembrança de que somente Cristo
pode proporcionar a salvação. Eu quero que você entenda que esses pilares são fundamentais ao Evangelho, são fundamentais ao cristianismo, são indispensáveis, são inegociáveis. E quando os reformadores levantaram a bandeira de que só Cristo salva, eu quero que você entenda que isso não saiu da mente de alguém, mas é isso que a Bíblia diz de modo muito claro. Só para relembrar, quando Jesus Cristo fala sobre quem ele é, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho. Para que não haja dúvida, ele ainda completa: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho, o único caminho. Quando Pedro fala diante do Sinédrio, em Atos 4,12 fala sobre isso, ele diz: e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro há salvação. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Há um só Deus e um só mediador. Eu quero que você raciocine comigo. Onde é que a Bíblia deixa alguma margem, alguma dúvida para que pensemos em outras formas de salvação? Não, a salvação pode ser através das boas obras. Não, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não, a salvação pode ser conquistada através de algum outro líder espiritual que possa me guiar. Não, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Não, quem sabe se eu puder usar a mediação de alguém que já morreu, de algum santo, talvez alguém da família de Jesus. Sei lá. Não. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Não existe absolutamente nenhuma razão para que pensemos em outro caminho, em outro mediador, em outro salvador, em outra forma de se alcançar a salvação. A Bíblia é muito clara, é muito categórica. O próprio Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas palavras de vida eterna, são elas que testificam de mim. O que a Bíblia diz é que Jesus é o Salvador. Não há nenhum motivo, nenhuma necessidade e nenhum sentido em buscar a salvação por outro meio, buscar a salvação por outro caminho. Por que a mediação de santos? Por que há intermediários vivos ou mortos? Por que outros caminhos para se tentar alcançar algo que somente pode ser alcançado por Jesus Cristo? Ao defender a tese de que só Cristo é Senhor da igreja, a base da igreja, mas sobretudo de que só Cristo salva, o que os reformadores queriam era resgatar o verdadeiro cristianismo, por constatar que todas as pessoas que tentam trilhar outros caminhos estão condenadas à perdição. Ouça as palavras de Jesus: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo salva. E esta mensagem cara, preciosa ao cristianismo precisa ser lembrada, precisa ser preservada, precisa ser proclamada, precisa ser experimentada. Se você ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, ainda não trilhou este caminho, esta mensagem que eu quero deixar com você na manhã de hoje. Que você experimente em Cristo Jesus, o único caminho, único meio, único mediador, que você experimente em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus, a salvação que só Ele pode lhe oferecer e pela qual Ele veio ao mundo para ser o seu Salvador. Amém. Chegamos ao fim do programa de hoje, mas ele não para por aqui. Fale conosco ao longo do seu dia. Basta enviar e-mail para comunicação@cbpe.org.br. Uma quinta-feira na paz e no amor de Cristo. Até amanhã.